Senhor presidente Jorge Viana, senhoras senadoras, senhores senadores, hoje, no final, quero fazer minha homenagem aos professores, mas eu me inscrevi para trazer aqui uma fala sobre um projeto de lei meu que tramita nessa casa, que trata do biodiesel. No momento em que nós trabalhamos para minimizar custos, para equilibrar a balança, para gerar receitas, eu, em diálogo com a Frente Parlamentar Mista de Defesa do Biodiesel, discutimos e apresentamos um projeto de lei sobre o biodiesel. Venho a esta tribuna neste momento em que os ares de Brasília voltam a respirar um pouco mais de tranquilidade, para dizer que o Brasil, senhor presidente, é um país do qual nós devemos sempre nos orgulhar. Algumas vezes imerso no debate cotidiano e no mar de notícias ruins que fazem a grande mídia, a gente quase esquece da grandiosidade desse país, da sua capacidade de gerar oportunidades para todos os cidadãos e cidadãs do mundo. Por isso, eu venho ressaltar aqui que há 10 anos atrás, um torneiro mecânico, sem curso superior, sem ser diplomado das grandes academias, pensou um programa que tinha como objetivo, que tem ainda como objetivo, contribuir com a inclusão social. Senador Donizete, eu vou aqui só interromper, porque está a outra aniversariante do dia, que é a senadora Lúcia Vânia. Eu sei que os colegas vão querer ir ali, dar um abraço nela. Vossa Excelência aniversariante está ali. Hein, senadora Ana Amélia? Senadora Ana Amélia? Eu digo, a outra aniversariante, Vanessa, está aqui também. Está aqui a senadora Lúcia Vânia, que eu já tive a oportunidade de dar um abraço e os votos de felicidade que daqui da presidência eu faço com satisfação. Viu? Senadora Lúcia Vânia, receba também os meus cumprimentos, por uma coincidência certamente feliz, nascemos no mesmo dia do mês de outubro, um dia tão importante como esse, que é o Dia dos Professores. Parabéns, senadora. Então, há 10 anos atrás, pensando em inclusão social, pensando em contribuir com a redução da emissão de gases para o efeito estufa, o presidente Lula anuncia a criação do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel. Já naquela época, o programa foi criado com o objetivo de fomentar com sustentabilidade a produção e a utilização do biodiesel, reconhecidamente uma fonte limpa e renovável de energia. Entre os fundamentos do Plano Nacional do Programa Biodiesel estava também o caráter social, que buscou o fortalecimento da agricultura familiar por meio da geração de empregos e aumento da renda dos agricultores, além do aproveitamento das aptidões regionais, com intuito ao cultivo de novas oleaginosas em espécie naquelas áreas em especial naquelas áreas até então consideradas pouco atrativas para a agricultura. Em 2004, o Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel, PNPB, criou as bases para o desenvolvimento do setor, que hoje conta com 59 indústrias espalhadas pelas 5 regiões do Brasil, com capacidade para a produção de 8 bilhões de litros de biodiesel por ano. Apesar dessa capacidade de produção instalada, senhor presidente, o mercado interno de biodiesel é de 4,2 bilhões de litros por ano, o que significa uma capacidade ociosa de 45% na média entre as empresas. Por essa razão, apresentei aqui no Senado um projeto de lei que estabelece prazos para o aumento do percentual de biodiesel adicionado ao óleo diesel comum vendido no território nacional. O projeto de lei
do Senado, de número 613, foi construído com o objetivo de dar previsibilidade à indústria, o biodiesel permitindo que os investimentos necessários ao atendimento da indústria nacional sejam feitos com segurança. O texto estabelece um cronograma para a elevação do percentual de biodiesel a ser adicionado no diesel fóssil dos atuais 7% até 10%. Sairíamos do chamado B7, hoje já obrigatório, para o B8 no prazo de 15 meses, e a partir da aprovação da matéria. O texto inicial prevê a elevação de 1% na mistura em 90 dias, após a aprovação, e mais 1% a cada 6 meses até o teto de 10%. Além disso, o texto cria também a obrigatoriedade do chamado B20 metropolitano, ou seja, em cidades com mais de 500 mil habitantes, toda a frota utilizada no transporte urbano movida a diesel terá que utilizar o combustível como adição de 20% de biodiesel. Uma emenda ao texto proposta pelo senador José Medeiros amplia a abrangência do B20 metropolitano para as cidades de acima de 200 mil habitantes. O texto também autoriza a utilização de até 30% de biodiesel em máquinas agrícolas, veículos utilizados em transporte ferroviário, navegação, mineração e termoelétricas. Além de ampliar o mercado de biodiesel, aproveitando a capacidade instalada da nossa indústria, o texto visa dar previsibilidade ao crescimento da demanda pelo produto no mercado interno, dando segurança a novos investimentos. Esse projeto foi incluído na pauta da Comissão Especial do Desenvolvimento Nacional, a chamada Agenda Brasil, o que mostra a importância desse tema entre os parlamentares. Além disso, senhor presidente, senhoras senadores, senhores senadores, é necessário destacar que o Brasil apresentou há poucos dias uma proposta de redução de emissão de gases de efeito estufa, que servirá como ponto de partida para a posição brasileira nas negociações de um novo acordo global sobre o clima durante a 21ª Conferência das Partes, a COP21, em Paris, no final deste ano, a chamada INDC. O documento inclui os biocombustíveis, entre eles o biodiesel, na estratégia oficial do Brasil de enfrentamento das mudanças climáticas. O documento afirma que o país pretende aumentar a participação de bioenergia sustentável na matriz energética brasileira para aproximadamente 18% até 2030. Expandindo o consumo de biocombustíveis, aumentando a oferta de etanol, inclusive por meio do aumento da parcela de biocombustíveis avançados, segunda geração, e aumentando a parcela de biodiesel na mistura do diesel. Dessa forma, o projeto de lei de minha autoria, aqui no Senado, de número 600, dialoga com a proposta do documento. Nesse sentido, senhor presidente, considero de fundamental importância a vinculação entre a produção nacional de biodiesel e os biocombustíveis de maneira geral, a proteção social da agricultura familiar. O fortalecimento desses vínculos não é bom apenas para a agricultura familiar, mas também para a indústria do biocombustível. Já me pronunciei nesta casa sobre o programa Etanol Social na Amazônia, que tenta impulsionar uma tecnologia desenvolvida pela Universidade Federal do Tocantins, pelo professor Márcio da Silveira, atual reitor daquela universidade, que produz etanol a partir da batata doce. Hoje, é impossível produzir etanol na Amazônia a partir da cana-de-açúcar, com financiamentos de recursos dos fundos existentes e com recursos públicos, por questões ambientais, o que deixa a região dependente
da importação de álcool produzido em outras regiões do país, inviabilizando a sua utilização. Ao alcançar o Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel, ao lançar, o Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel, o presidente Lula estava absolutamente correto ao vincular a produção de biodiesel brasileira à questão social da produção familiar. Além de ser bom para o meio ambiente, o biodiesel, assim como o etanol, também é bom e desejável pelo ponto de vista social. Por essa razão, senhor presidente, gostaria de pedir a atenção dos meus pares para o projeto de lei número 613 de 2015, que trata da proteção da produção brasileira de biodiesel. O texto hoje tramita na Comissão de Desenvolvimento Regional sob a relatoria do ilustre senador Brairo Maggi e deverá vir a plenário tão logo conclua sua tramitação. E para encerrar, presidente, o Brasil importa hoje ainda cerca de 15 bilhões de litros de diesel. Esse projeto de lei, senador Zé Medeiro, que tive a honra de receber as suas emendas, colocado em prática nesse curso de 15 meses, indo até o B10, aplicando o B20 e o B30, que é o B-Agro para a agricultura, para as máquinas agrícolas, para trens, para navegação e etc., vai possibilitar uma economia de importação de cerca de 4 bilhões de litros de diesel. Isso faz com que, senadora Gleice, nós estejamos agregando valor às oleaginosas que vão participar do processo de biodiesel, né? Deixando ICMS para o nosso Estado, quando a exportação pura e simples do grão de soja não deixa. Vai fazer com que os estados tenham mais receita e a União economize na importação do diesel. Então, é um projeto que, do meu ponto de vista, vem, modesta parte, somar muito para o país nesse momento. Então, quero encerrar minhas palavras agradecendo a oportunidade e pedindo apoio das senhoras senadoras e senhores senadores a esse projeto de lei da nossa autoria, que eu considero de muita relevância para o nosso país. Obrigado, senador Jorge Viana. Eu cumprimento mais uma vez Vossa Excelência, senador Donizete. Desculpe, senador Jorge Viana, mas o senador Zé Medeiros tinha pedido uma parte. Eu gostaria que o senhor concedesse uma parte. Só para te parabenizar, senador, 2 vezes, pelo aniversário e por esse projeto maravilhoso. É esse tipo de debate que, com certeza, a sociedade brasileira está esperando. Mostrar saída, mostrar rumos. E esse projeto, Vossa Excelência muito bem colocou, é um projeto que vai trazer dividendos para os estados, que hoje exportam, mas não podem arrecadar sobre a produção. E esse projeto iria justamente trazer receita, e sem falar na questão ambiental. Certa vez um deputado cearense disse que o programa do biodiesel não é só um programa energético, mas um ato de soberania e coragem do Brasil. Meus parabéns. Acolho o seu pronunciamento ao meu, senador Zé Medeiros. Só para ter uma ideia, concluindo mesmo, a aplicação desse projeto de lei na sua íntegra vai fazer com que a gente esmague mais 10 milhões de toneladas de soja dos cerca de 60 milhões de toneladas que nós estamos exportando todos os anos. Então, isso é muito importante para o país. Obrigado.